Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Mauricio Rufy revela desejo realizado ao enfrentar King Green no UFC 313. Ankalaev ignora pressão e minimiza perigo de Poatan no UFC 313. Ainda ele, Ankalaev justifica post polêmico e minimiza críticas a Pereira. E para finalizar, Alexander Volkanovski faz previsão ousada para Alex Pereira versus Magomed Ankalaev. Então já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal e bora de notícias. O peso leve Mauricio Rufy está pronto para mais um grande desafio no UFC 313, que acontece neste sábado em Las Vegas. O brasileiro, integrante da equipe Fighting Nerds, enfrentará o veterano King Green, um dos grandes nocauteadores da categoria. Mas o que poucos sabiam é que esse confronto já era um desejo antigo de Rufy. Durante a coletiva do Media Day, o lutador revelou que pediu essa luta assim que venceu sua estreia no UFC, em maio de 2023. No entanto, o desejo não foi atendido imediatamente, e ele acabou enfrentando James Lontop no UFC 309 em novembro do ano passado, vencendo por decisão unânime. Agora finalmente a oportunidade chegou. Vamos ver o que disse o brasileiro, abre aspas. Essa é uma luta que eu realmente anunciei antes. Eu disse ao time que queria enfrentar ele na minha segunda luta. Não veio na segunda, veio na terceira. Agora vamos fazer esse trabalho. Estou muito pronto e feliz pela oportunidade. A Fighting Nerds, equipe que revelou nomes como Caio Borralho e Carlos Prates, é conhecida por suas escolhas estratégicas de adversários. Segundo Rufy, enfrentar King Green sempre foi parte de um plano para impulsionar sua carreira, abre aspas. Assim que entrei no UFC, comecei a olhar para lutas que me colocariam no caminho do cinturão. Eu sabia que ele era um cara experiente, e imaginei que uma vitória contra ele poderia me levar a outro nível. Essa luta abre portas. Rufy chega para o combate com um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota, enquanto King Green tem um extenso histórico de 32 vitórias, 16 derrotas e um empate. Agora, o brasileiro terá a chance de provar que está pronto para voos ainda maiores no UFC. E vocês o que acham desse casamento de luta? Será que vamos ver o brasileiro brilhar novamente? Deixem nos comentários. Agora falando na luta principal do UFC 313, vamos seguir. Focado em conquistar o cinturão meio pesado do UFC, Magomed Ankalaev garante que não se deixa abalar pela expectativa do confronto contra Alex Poatan, marcado para este sábado, na luta principal do UFC 313, em Las Vegas. O russo, atual número 1 do ranking da divisão, afirmou que não considera o campeão brasileiro o adversário mais perigoso que já enfrentou. Em entrevista ao portal The Wichita Eagle, Ankalaev deixou claro que não sente qualquer tipo de pressão adicional por encarar Poatan e que está mais preparado do que nunca. Abre aspas. Não é como se eu estivesse preocupado ou algo assim. Estou calmo e estou esperando por este dia mais do que qualquer outra coisa. Não é como se fosse muita pressão. Não está me incomodando, é o que é. Temos que fazer isso. A única coisa que muitas pessoas estão perguntando é sobre o Ramadã, obviamente. Isso é algo pelo qual temos que jejuar, e eu tive que quebrar o jejum algumas vezes porque preciso beber muita água para atingir o peso para o corte de peso. Fora isso, não há mais nada. Não há pressão extra ou algo assim, afirmou o desafiante, através de um intérprete. Nos últimos dias, nomes como Daniel Cormier levantaram a hipótese de que Poatan poderia estar subestimando Ankalaev, pois frequentemente menciona uma possível superluta contra John Jones. No entanto, o russo afirmou que isso não o incomoda e que está completamente focado na luta de sábado. Potencialmente, se ele está me subestimando, você poderia dizer que ele está tentando encontrar maneiras de se convencer. Ele está perguntando se estou seguindo o cronograma de jejum ou não. Ele está dizendo que a comida que foi entregue a mim que está na geladeira do UFC. Todas essas coisas diferentes. E ele realmente vai ter que descobrir como é realmente. Quando se trata de ele me subestimar, ele pode pensar o que quiser sobre isso. Eu sei para o que estamos prontos e sei o que vai acontecer no sábado, destacou o russo. Ankalaev também garantiu que provocações não o afetam e reforçou que já enfrentou adversários mais complicados do que Poatan em sua trajetória no UFC. Desde sua estreia na organização, em 2018, o russo sofreu apenas uma derrota em sua luta de estreia contra Paul Craig, e desde então se manteve invicto por 13 combates. Quando se trata de seu trash talk e coisas assim, se ele pensa nisso como guerra psicológica, bem, ele vai ter que fazer muito mais para entrar na minha cabeça. Eu tenho muitas lutas no UFC, eu lutei com muitos outros lutadores no UFC, muitos deles mais perigosos do que Pereira. Então eu acho que para ele meio que está na minha cabeça e chegar ao ponto em que eu esteja pensando apenas no que ele diz, em vez do que esperar no sábado, ele vai ter que fazer muito mais e eu realmente não presto muita atenção a isso, garantiu. Esta será a segunda vez que Ankalaev disputa o título dos meio pesados. Em dezembro de 2022, ele enfrentou Jan Blachowicz pelo cinturão vago, mas o duelo terminou em empate dividido, impedindo que o russo levasse o cinturão para casa.
Agora, ele vê no UFC 313 a oportunidade perfeita para mudar esse desfecho. Abre aspas. É exatamente assim que eu quero sentir. É exatamente assim que eu quero fazer isso contra um oponente desses. A maneira como funcionou com Blachowicz, obviamente não foi o ideal. E não funcionou para o nosso time. Levou muito tempo para superar isso e mudar de marcha. O tempo curou essa ferida e agora temos essa coisa. Concluiu. E vocês o que acham dessa fala do russo? Uma coisa que estou em dúvida é, qual adversário foi mais perigoso que Poatan? Ele não citou nenhum nome. Bom, dando sequência, ainda vamos falar sobre Ankalaev. Magomed Ankalaev tentou reduzir o impacto de suas declarações sobre Alex Poatan durante a coletiva de imprensa realizada nessa semana. O lutador russo, que recentemente fez uma publicação polêmica no X, associando o brasileiro ao consumo de álcool, garantiu que não tinha intenção de desrespeitá-lo. Segundo Ankalaev, suas palavras refletiam apenas uma preocupação com a rotina de Poatan, e não um ataque pessoal. Em meio ao clima tenso antes do duelo, o desafiante tentou amenizar o tom das declarações e negou que estivesse questionando o caráter do brasileiro e disse, abre aspas, não quisemos tornar isso pessoal, apenas expressamos preocupação com ele estar sempre presente em eventos do UFC. Disperso, explicou o russo. O comentário de Ankalaev faz referência a um ataque direto que ele fez a Poatan nas redes sociais em janeiro. Na ocasião, o russo usou sua conta oficial no X para sugerir que o campeão dos meio-pesados comparecia frequentemente aos eventos do UFC apenas para beber de graça e aparecer nas câmeras. Na publicação estava escrito, abre aspas, Alex Poatan vai a todas as lutas do UFC para ter álcool gratuitamente e tempo de câmera. Eu treinei duro para 8 de março, álcool não vai te ajudar. Chama, escreveu Ankalaev na época. A publicação do russo reacendeu o debate sobre o passado de superação de Poatan, que há mais de 10 anos abandonou o alcoolismo para focar na carreira no MMA. No entanto, o brasileiro optou por não prolongar a polêmica. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o campeão minimizou as provocações e destacou que prefere responder dentro do octógono. Sinceramente, não ligo para o que ele fala. Brincar com o sofrimento alheio é falta de respeito com quem passa por isso, mas na luta ele terá consequências se não cumprir o que promete, afirmou Poatan. Bom, e o que vocês acham dessas provocações? Alguns dizem que quem faz as postagens de provocação não é o próprio Ankalaev. Mas enfim, vamos pro próximo tópico ainda falando sobre essa luta. Vamos lá. Depois de um 2024 dominante, onde Poatan defendeu o título 3 vezes de forma brutal, o brasileiro agora enfrentará um rival que vem o desafiando publicamente há meses. Ankalaev, que se sente injustiçado por ter demorado tanto para receber essa chance, finalmente terá a oportunidade de provar que é o melhor do mundo. O ex-campeão peso-pena e um dos maiores estrategistas do MMA, Alexander Volkanovski, compartilhou suas previsões para o UFC 313 em seu canal no YouTube. Segundo The Great, apesar de toda a conversa de Ankalaev sobre sua trocação, o russo tentará levar Pereira para o chão. No entanto, Volkanovski acredita que, caso o desafiante se arrisque na trocação, ele será nocauteado antes do 4º round. Alex Pereira é muito perigoso porque coloca pressão e consegue surpreender com golpes rápidos, sem telegrafar. Ele sabe montar armadilhas ofensivas e é excelente no contra-ataque. Vai ser uma luta difícil para Ankalaev na trocação. Volkanovski também destacou que, embora o russo tenha vantagem na luta agarrada, ele não vê Ankalaev conseguindo finalizar Pereira. Ankalaev vai querer levar a luta para o chão, ele pode até conseguir algumas quedas, mas não vejo ele finalizando Pereira. A menos que o brasileiro cometa um erro na hora de tentar se levantar, eu vou apostar no favorito aqui. Alex Pereira por nocaute. Acho que um TKO é sempre uma aposta segura quando se trata dele. Não acho que será nos primeiros minutos, mas vejo um TKO no 2º ou 3º round. E você concorda com Volkanovski? Alex Pereira conseguirá mais um nocaute espetacular no UFC 313. Deixem nos comentários, obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal.